Olá, queridos irmãos, irmãs, graça e paz. Vamos orar, vamos invocar a bênção do Senhor sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa história, a nossa caminhada. Um dia de vitória hoje, amém? Você crê nisso? Um dia em que negócios serão resolvidos, problemas solucionados, vida de Deus na nossa vida. É o que nós buscamos todos os dias. Se você não faz parte desse time, junte-se a nós, inscrevendo-se neste canal, esteja debaixo de intercessão diárias, diariamente, e esteja também um participante deste ministério expandindo, enviando essa mensagem, especialmente aquela mensagem que te tocou de alguma maneira ou que, enquanto ministrávamos a voz de Deus pela palavra, você lembrou de alguém. Compartilhe com este alguém e recomende esta palavra dizendo o que Deus tem feito na sua vida. Vamos lá? Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou ler aqui no meio de uma história e daí vou dar um ambiente da história e compartilhar a palavra do dia. Bem? Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Amém. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Atenas, na Grécia. Ele está nesta região com bastante clareza de que o Espírito Santo o havia enviado, né? Ele tinha, no começo da viagem, tentado seguir por um outro caminho, mas o Espírito Santo não somente impediu de fazer o caminho que ele queria, mas mostrou um novo caminho. Ele acabou chegando à Grécia. Quando ele chega à Grécia, ele tem um coração assim inconformado com tudo aquilo que ele vê. Ele vê muita gente religiosa, mas uma religião longe do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Pessoas se relacionando com amuletos, com objetos de gesso, com conceitos humanistas centralizados na fabricação própria das mãos do homem. Paulo fica indignado e ele começa então a conversar com as pessoas. Começa a conversar na sinagoga, começa a conversar nas praças. E Atenas não é o lugar que expulsa aqueles que falam de uma fé diferente. Pelo contrário, nos dias aqui de Paulo, Atenas é a cidade que convida as pessoas para discutir sobre ideias, filosofias. Olha que interessante. Então, quando o apóstolo Paulo prega o evangelho na rua, os filósofos daquele lugar, em vez de expulsarem e baterem como Paulo tinha sofrido nas cidades anteriores que ele tinha passado, eles falaram assim: não, nós queremos ouvir mais a respeito disso, estamos curiosos. Então convidam Paulo para ir até o Areópago para conversar sobre aquele assunto que ele estava discutindo. E quando Paulo chega lá, então ele começa a sua fala e o seu discurso dizendo isso que eu acabei de ler, né? Senhores atenienses, eu percebo que vocês são muito religiosos, vi evidências de fé em todo lugar que eu passei e vi uma placa. Essa placa dizia o seguinte: ao Deus desconhecido. Era um altar ao Deus desconhecido. Então ele pega esse gancho e começa a anunciar o Deus desconhecido. Era o mesmo Deus da intenção daquela placa? Claro que não. Era o Deus que os atenienses não conheciam. Essa história toda vai terminar, claro, com muitas conversões e algumas dissensões também entre os que não acreditavam, mas essa história traz uma verdade para mim e para você na nossa caminhada diária. Não importa as coisas que você enfrente durante o seu dia, você precisa ser sábio, sábia, minha irmã, para apresentar a fé que você tem. Olha aqui a habilidade do apóstolo Paulo, que inspiração do Espírito Santo, olhar aquele altar ao Deus desconhecido e fazer daquele o gancho
para começar a sua fala, para apresentar Jesus, um Deus que eles ainda não conheciam. A minha oração é que o dia de hoje seja um dia onde você encontre oportunidades de servir, oportunidades de testemunhar, oportunidade de contar o Deus que nos chama para um relacionamento próximo e pessoal. Talvez você ainda viva um relacionamento de fé com um Deus distante. O Deus que eu sirvo lá longe, está lá no inalcançável. Pois é, não é isso que Deus tem para os seus filhos e filhas. Pelo contrário, Jesus inaugura um tempo onde, ao conversarmos com Deus através da nossa oração, nós o chamamos de Pai Nosso, Pai Nosso. E nós, então, desfrutamos de um relacionamento de intimidade e de vida abundante. Que esta mensagem, que esta leitura aqui de Atos 17 possa despertar o teu coração a ser uma testemunha do Deus que faz maravilhas, do Deus que opera na vida do povo, do Deus que todos os dias abençoa aqueles que confiam nele e na sua palavra. Amém, queridos? Vamos orar e vamos pedir a direção e a graça do Senhor para as nossas vidas a partir da sua palavra. Vamos em frente, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, eu quero apresentar os nossos irmãos e irmãs diante do Senhor, especialmente aqueles, Senhor, que, à semelhança do texto que nós lemos hoje, estão sentindo assim um desconforto, uma insatisfação, uma revolta no coração com respeito à distância que as pessoas estão vivendo do Deus Criador. Quantas pessoas estão iludidas, adorando criatura em vez de Criador. Quantas pessoas enganadas, Senhor, ó Deus, adorando objetos feitos por mãos humanas. E nós pedimos que o dia de hoje seja um dia em que o Senhor use os teus servos para descortinar a mensagem da salvação para todos aqueles e aquelas que o Senhor tem amado. Deus querido, dá ao teu povo a sabedoria, a habilidade, a graça de pregar o Evangelho, assim como Paulo pregou aqui em Atenas. Senhor, dá-nos frutos de vermos pessoas se aproximando de Ti e desfrutando de um relacionamento vivo, santo, verdadeiro, próximo contigo. Deus, mostra ao teu povo que o Senhor é Deus de perto e não de longe. Assim nos abençoa, é nossa oração para este dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, fica com Deus, um forte abraço.